Bem, então nós estamos vendo aqui mais uma aula de ciência, né? O que vemos no céu. Então, os homens, né? A humanidade sempre olhou para o céu. E nessa de olhar para o céu, eles conseguiram fazer com que os fenômenos que aconteciam, né, fossem introduzindo no seu dia a dia. Então aqui está assim, as modificações observadas na Lua e no Sol, né, ao longo dos dias e do ano, por exemplo, serviram de base para a marcação do tempo, criação dos primeiros calendários feitos pelo homem. Vemos também, né, que os registros evidentes mais antigos que se tem são cerca de 3.000 anos antes de Cristo, feitos por chineses, babilônios, assírios e egípcios. Esse conhecimento sobre o céu podia ser utilizado para marcar o tempo, né, criar calendários, para prever a melhor época do ano para se plantar ou fazer colheita. Essas observações eram utilizadas para aspectos relacionados à astrologia, buscando previsões do futuro, já que esses povos não conheciam as leis da física e acreditavam que os deuses do céu influenciavam na chuva e colheita e tinham poder sobre a vida das pessoas, né? Então, muitas explicações eles buscavam também através da astrologia e da observação do céu. 700 anos antes de Cristo, os chineses já tinham anotações sobre cometas, meteoros e meteoritos. E nessa mesma época já conheciam a duração do ano e utilizavam um calendário de 365 dias. Babilônios, egípcios e assírios também já conheciam a duração do ano, em uma época semelhante. Aqui, por exemplo, nós temos um monumento na Inglaterra, né? Que é para observar a posição do Sol. E temos aqui réplicas do antigo calendário, né, hoje vendido como artesanato. Em algumas partes do mundo, os registros sobre conhecimentos astronômicos foram deixados na forma de monumentos, né? Esse nome aqui, né, na Inglaterra, é um círculo construído com enormes e pesadas rochas há cerca de 5.000 anos. Algumas de suas rochas estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol, quando começa o verão e quando começa o inverno. Então, observe que esse monumento foi construído para o quê? Para ajudar no tempo, né? De certa forma, no calendário. A civilização maia que existiu na América Central possui um conhecimento matemático e astronômico muito à frente do seu tempo. Conhecia a duração dos ciclos do Sol, da Lua e até de Vênus, com uma exatidão que só foi alcançada na Europa vários séculos depois. Esse conhecimento também permitiu que eles criassem diversos calendários para medir o tempo e antever ciclos da natureza. Havia construções que eram consideradas locais, de observações dos astros, e muitas também respeitavam o alinhamento dos corpos celestes. Passando para os dias atuais, em uma noite escura e sem presença de nuvens no céu, é possível observar de 1.000 a 1.500 estrelas no céu. No entanto, não é fácil conseguir uma boa visualização. Existe um fenômeno chamado poluição luminosa ou superiluminação, que é a luminosidade excessiva causada pelas luzes artificiais produzidas pelo ser humano, né? São as luzes das casas, dos postes, enfim. Nesse ambiente superiluminado, menos estrelas são visíveis no céu, sendo necessário buscar locais afastados das cidades para conseguir um bom visual. Astrolábio foi um instrumento astronômico mais popular até cerca de 1650, quando foi substituído por instrumentos mais especializados e precisos. O astrolábio é um computador astronômico para resolver problemas relacionados ao tempo e à posição do Sol.
e das estrelas no céu. Vários tipos de astrolábios foram feitos. Os usos típicos do astrolábio incluem encontrar tempo durante o dia ou noite, encontrar tempo de um evento celestial, como nascer do sol ou pôr do sol, e como uma referência acessível das posições celestes. Agora nós vamos ver o que usamos para estudar o céu, instrumentos para observação à distância. Por muito tempo, os seres humanos tinham somente seus olhos para poder contemplar o céu e estudar o movimento dos astros. No entanto, com o desenvolvimento de instrumentos ópticos, foi possível conseguir ampliar as imagens vistas e conhecer com mais detalhes vários objetos que pareciam apenas pontos brilhantes no céu. Instrumentos ópticos são equipamentos que facilitam ou aperfeiçoam a visualização de objetos que seriam muito difíceis ou quase impossíveis de se enxergar a olho nu, tá? Geralmente possuindo lente ou espelho em seu interior. Um desses equipamentos seria a luneta, né? A luneta consiste em um tubo com duas lentes convergentes chamada de objetivo ocular. De modo simplificado, a primeira basicamente capta a luz vinda do objeto e a segunda amplia essa imagem. As primeiras lunetas fabricadas por Galileu para a observação do céu conseguiam aumentar a imagem cerca de 10 a 20 vezes. Atualmente, as lunetas possuem um aumento superior a 100 vezes. Temos também o periscópio. É um instrumento óptico que permite a pessoa observar o objeto que não seria possível de ser visto diretamente a partir da posição em que a pessoa está. Seu primeiro grande uso foi durante a Primeira Guerra Mundial e era utilizado por soldados que estavam dentro das trincheiras para poder observar o que estava fora. Atualmente é muito utilizado em submarinos, pois permite que dentro do submarino se possa observar fora d'água, ou em tanques de guerra, podendo um soldado observar o que há fora do tanque, sem correr o risco de colocar a cabeça para fora do veículo e se tornar um alvo. O equipamento consiste em objeto, lembra uma letra Z, que possui dois espelhos paralelos em que a imagem chega ao espelho da parte superior do equipamento e é refletido para o segundo espelho, que permite a visualização pelo observador. Essa é a imagem de um periscópio. Instrumentos para para observação ampliada dos objetos. A óptica é um ramo da ciência que estuda as propriedades e o comportamento da luz. Se conseguirmos enxergar um objeto, é porque a luz viaja desse objeto até nossos olhos. Portanto, da mesma forma que os conhecimentos sobre óptica auxiliaram cientistas e inventores a desenvolverem equipamentos que permitissem ampliar a imagem de objetos muito distantes, como luneta, telescópio e periscópio, esse mesmo conhecimento também permitiram o ser humano de criar equipamentos que ampliassem a imagem de objetos próximos a nós, mas muito pequenos. Vamos ver um pouquinho deles? Lupas. As lupas são considerados instrumentos ópticos mais simples, sendo formados geralmente por uma única lente do tipo convergente. Elas permitem que um pequeno objeto à distância de alguns centímetros seja observado e que a sua imagem seja ampliada. Lupas simples podem ser encontradas em papelarias a um baixo custo. Microscópios. Também são equipamentos que facilitam a visualização de objetos muito pequenos. No entanto, eles costumam proporcionar uma ampliação de imagem centenas de vezes maior do que as lupas. A primeira pessoa a utilizar um microscópio para desvendar o mundo foi Antônia von... Desculpa, gente, eu não sei pronunciar. Analisando e descrevendo glóbulos vermelhos, células presentes no sangue, espermatozoides e micro-organismos
presentes em água e saliva, entre outras coisas. Nas imagens nós temos uma criança observando, utilizando a lupa, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O cientista inglês Robert Hooke aperfeiçoou o microscópio, utilizando no equipamento um sistema com 2 lentes, ao invés de apenas uma, o composto simples. A partir de então ocorreram descobertas muito importantes, como a existência da célula. Existem 2 tipos de microscópios, o óptico e o eletrônico. São equipamentos que possuem um conjunto de lentes em seu interior para ampliar a imagem do objeto a ser estudado, colocado em lâminas de vidro. Essas lâminas são presas a um suporte de equipamento que facilita seu manuseio. A luz é fundamental para a visualização do material, por isso eles possuem uma pequena lâmpada. Os microscópios eletrônicos são mais recentes, foram criados em 1930 e sendo aperfeiçoado. Eles utilizam técnicas diferentes e conseguem aumentos de imagem superiores. Apesar disso, ampliar mais não significa ser melhor. O tipo de microscópio a ser utilizado depende do que o pesquisador busca encontrar, tendo cada um suas vantagens e desvantagens. E para concluir nessa aula, nós vamos ver instrumentos para registro de imagem, Desde os primórdios da civilização, o ser humano buscava deixar seus registros por meio de imagens. Nas cavernas, as pessoas pintavam desenhos relacionados principalmente ao seu cotidiano, como animais, cenas de caça e dança, registro das próprias mãos. Atualmente conhecemos esse registro como arte rupestre. Diversas civilizações antigas se estabeleceram e foram criando suas formas de deixar registradas as informações e as imagens, como esculturas em rochas ou pinturas dentro de construções, como os maias na América ou os egípcios no Antigo Egito. Com o passar do tempo, passou a ser mais comum o uso do papel pela sua praticidade. Com o desenvolvimento da ciência, o desenho e o registro de imagens sempre foram muito importantes para buscar descrever detalhes de algum ser vivo ou objeto. Atualmente, damos a essa área o nome de ilustração científica. Máquinas fotográficas. Fotografia tem a origem no grego e significa gravar com luz. Para que tivéssemos a tecnologia existente hoje para fotografar, foram necessários pesquisadores que estudaram sobre como alguns compostos químicos se modificavam quando expostos à luz, especialmente a partir do século XVIII. Portanto, as primeiras máquinas capazes de capturar a imagem se assemelhavam a caixas escuras, nas quais em seu interior havia um material sensível à luz ou fotossensível. As primeiras máquinas fotográficas produziam fotos de baixa qualidade, não duravam muito tempo, registradas. No século XIX, houve grande avanço na área, sendo a primeira foto colorida em 1861. A partir dessa época, a fotografia começou a fazer parte dos eventos importantes como solenidades públicas e casamentos. No entanto, as fotos não eram tiradas instantaneamente. As pessoas deveriam permanecer imóveis até que a imagem fosse capturada completamente pelo equipamento. Aqui a gente tem a imagem de uma câmera fotográfica de madeira, que está exposto no museu em Londres. Na segunda metade do século XX, as câmeras fotográficas analógicas tornaram-se acessíveis a muitas pessoas. Nessas câmeras, no momento da fotografia, a luz da imagem capturada reagia com um filme fotográfico colocado em seu interior. Posteriormente, esse filme era levado a estúdios de revelação de fotos para que pudessem ser registrados em papel. Como se fosse essa máquina aqui, e os filmes são esse aqui, redondinhos. Existiam outros tipos de filmes de máquinas também, Esse é o exemplo que a apostila trouxe.
provavelmente vocês podem ter visto, né? Na casa dos pais de vocês, dos avós, tá? Era comum. E as câmeras digitais são a grande maioria das máquinas de tirar fotografias. Nesse caso, a luz chega até um dispositivo do aparelho chamado CCD, que converge as variações de luz que chegam até ele em forma de valores digitais, possíveis de serem armazenados. Bits, pontos ou bytes dados. Aqui é uma câmera digital, né? Também é muito comum. E atualmente também é muito comum a gente tirar foto com o celular. As imagens podem ser ampliadas antes de ser fotografadas. É comum o uso dos profissionais de lentes de aumento, chamadas objetivas, que permitem uma ampliação da imagem sem perda de qualidade. Essa ampliação é chamada de zoom óptico e pode existir tanto em câmeras analógicas quanto digitais. As câmeras digitais também possuem zoom digital. No entanto, com esse zoom, o dispositivo apenas simula a aproximação da imagem e há então perda da qualidade na fotografia final. Seja por meio de ilustração científica feitas à mão, seja por meio de fotografias, o registro de imagens em muito colabora para as pesquisas e estudos na área da ciência. Além disso, pela facilidade de acesso que temos hoje, as fotos se tornaram, além de uma forma de registro, uma nova forma de comunicação, especialmente por meio das redes sociais. Cabe a nós utilizar essa tecnologia com prudência e respeito, pois foram séculos de estudo para que chegássemos aonde estamos hoje. Então, pessoal, agora vocês vão fazer atividades que eu vou deixar na plataforma. Qualquer dúvida, a gente se fala por lá, tá? Beijão!